Muito bem, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você se inscreve, ativa o sininho e recebe os conteúdos em primeira mão, conteúdos que trazem edificação. Aqui nós temos a palavra de Deus, nós temos escola bíblica dominical, nós temos batismo, nós temos tudo de bom que acontece no seio da igreja, na obra de Deus, na seara do Senhor. Nós temos muitas informações sobre evangelismo, nós temos estudos bíblicos, nós temos aqui, por misericórdia do Senhor, conteúdos edificantes. Eu gostaria que você se inscrevesse, que você assinasse nosso canal e ativasse o sininho das notificações para receber em primeira mão os nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre a Arca de Deus na casa de Obed-Edom. Para isso eu chamo a atenção de todos vocês para um texto bíblico que está em 1 Crônicas, capítulo 13 e versículos 13 e 14. Vamos ler? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Vamos falar um pouco sobre a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Primeiro nós vamos verificar o seguinte: Davi reinou, e quando Davi chegou ao palácio, ele observou que a arca de Deus ficou muito tempo ausente de Jerusalém, porque o seu antecessor, o rei Saul, não se importou tanto com a arca do Senhor que estava com os filisteus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 11, que a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Elias estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou o que tinha acontecido. Anunciou Eli. Era Eli da idade de 98 anos e estavam os seus olhos já tão escurecidos que já não podia ver direito. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus foi tomada. Então, a palavra de Deus nos diz que aquela notícia chocou muito o homem de Deus, Eli, e ele caiu daquela cadeira porquanto estava pesado, estava com a idade avançada e quebrou o pescoço e veio a óbito. Então, nesta oportunidade, nós queremos falar sobre a tomada da arca de Deus pelos filisteus e também no tempo do rei Davi. Quando Davi chegou ao trono, ele observou que a arca do Senhor não havia sido trazida para Jerusalém já havia muito tempo, muitos anos.
como eu disse no início, o seu antecessor, o rei Saul, não se importou com a arca de Deus. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e se importava muito com a presença de Deus. E a arca do Senhor, a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus, e não só simbolizava, mas era a própria presença de Deus, porque Deus se manifestava quando ali eram realizados os sacrifícios e o povo servia ao Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que Davi tomou conselho com os seus príncipes, com os principais de Israel e toda a congregação, todo o povo. E então Davi decidiu trazer a arca do Senhor que estava na casa de Abinadab. Agora a arca do Senhor estava com Abinadab porque os filisteus devolveram já a Israel. E é uma história que nós muito sabemos aqui na Bíblia, que os filisteus, eles ficaram com a arca do Senhor quando foi tomada no templo do sacerdote ali, e Deus castigou os filisteus ali por causa disso. Houve praga de hemorroidas, houve praga de ratos, levaram a arca e colocaram no templo de Dagon, Dagon caiu com a cara no chão. De madrugada foram ver, Dagon estava no chão, com a cara no chão frio. Então, na outra oportunidade que foram ver, Dagon agora estava com o pescoço cortado, né? A cabeça cortada, as mãos cortadas, apenas o tronco estava ali naquela posição, e a cabeça e as mãos de Dagon estavam no chão. Então os filisteus entenderam que o Deus de Israel estava furioso com eles, e eles fizeram prova disso e devolveram a arca do Senhor num carro de boi, e devolveram, não é, ratos de ouro, devolveram ali coisas que eles sabiam que Deus estava furioso com os filisteus. Pois bem, a arca do Senhor foi parar na casa de Abinadab e ficou ali durante 7 meses. E a palavra de Deus nos diz que Davi, ao solicitar a arca do Senhor, ao buscar a arca do Senhor, Davi cometeu um erro em providenciar esta arca também em carros de boi. O que nós sabemos que a arca ela teria que ser transportada com homens de Deus, homens escolhidos pelo Senhor, que trouxessem a arca de Deus com as hastes, as 4 pontas das hastes da arca ali nos ombros, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor e sacrificando ao Senhor. Aqueles sacerdotes, aqueles levitas teriam que trazer a arca nos ombros, a pé, e eles resolveram, como os filisteus, transportar a arca do Senhor em carros de bois. Então isso não agradou ao Senhor, e nós vamos ver aqui que quando chegaram da arca da casa de da casa de Abinadab até a eira de Quidom, então ali houve um incidente e Deus fulminou um homem ali. O filho de Abinadab foi fulminado porque levou a mão para tocar na arca. Observem que, chegando à eira de Quidom, estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Eu quero chamar a atenção dos nossos inscritos, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, que os bois tropeçaram, talvez por causa da forma incorreta de transportar a arca do Senhor num carro de bois,
numa situação de solo daquela, e também porque não era para transportar em carros de bois, era para ser nos ombros dos homens de Deus. Davi entristeceu-se muito, Davi ficou muito temente ali e disse: vamos levar a arca e colocar na casa de Obed-edom. Obed-edom não esperava por aquilo, mas Deus tem o seu trabalhar. Deus usa situações para nos abençoar. Às vezes não estava no projeto, não estava ali programado, mas Deus providenciou que Obed-edom fosse grandemente abençoado pela estadia da arca em sua casa. E foram só 3 meses. Observe que quando a arca estava na casa de Abinadab, nós não temos notícias de que Deus havia abençoado. Pelo menos a Bíblia não diz. Ora, deve-se observar o seguinte: a forma como a arca do Senhor foi tratada, a forma como a arca do Senhor foi recebida, foi cuidada. Quando a arca chegou à casa de Obed-edom, todo o cuidado ela foi recebida com todo cuidado, com todo carinho, e o temor de Obed-edom e a sua casa foi patente, porque foram só 3 meses e Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Meus queridos, observe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um rei temente ao Senhor, mas Deus não se agradou daquela forma de transporte da arca. A intenção era boa, mas os meios não eram corretos. Deus então fez com que aquilo parasse, aquilo fosse interrompido. E Deus abençoou Obed-edom por esse período de 3 meses, porque a arca ficou em sua casa até Davi refletir, orar a Deus e pedir direção para que continuasse a trajetória até Jerusalém. E Deus abençoou a casa de Obed-edom. Deus abençoou sua família, abençoou seus filhos, abençoou toda a sua casa e tudo quanto ele tinha. Por quê? Pela diferença de como foi tratada a arca do Senhor, que simboliza a presença de Deus. E naquela época, realmente, a presença de Deus era real, porque quando eles sacrificavam ali, quando eles ofereciam a Deus o seu sacrifício, a presença de Deus era de uma forma tremenda ali diante da arca do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado com a presença de Deus, com a presença do Todo-Poderoso. A arca hoje é a presença do Espírito Santo na nossa vida, em nós, trabalhando e operando em nós. É a presença de Jesus, é a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Pai, que está sempre conosco. Tenhamos esse cuidado. Vamos ter cuidado com a arca do Senhor, com a arca da aliança, que nós possamos servir ao nosso Deus e ter o cuidado de servir ao Senhor, tendo o cuidado de observar a sua presença entre nós, a sua presença na nossa casa, a sua presença na nossa família, a sua presença em nossos corações, a sua presença em nossa igreja, a sua presença em nosso ministério, a sua presença em nossas vidas. Davi realmente conseguiu trazer a arca da casa de Obed-edom até Jerusalém e foi uma grande festa, mas houve isso para que nós aprendamos uma coisa: nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê direção, unção, para que possamos fazer a coisa correta, como está programado por Deus e ordenado por Ele. Então, que Deus abençoe aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos inscritos, aos nossos amigos. Eu sei que são muitos que estão a nos ouvir nesse instante e a presença de Deus é o que nós temos de mais importante, de mais valioso.
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria e graça, que possamos servir ao Senhor e ser gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Tenhamos cuidado com a arca da aliança e com a arca do concerto que está entre nós. Obed-edom foi abençoado, Obed-edom foi agraciado por Deus, toda a sua casa e tudo quanto ele tinha, porque era um homem temente a Deus e tinha cuidado com as coisas de Deus. Seja assim, sejamos assim também. Davi, ele conseguiu levar a arca a Jerusalém, foi uma festa muito grande. Davi assaltando, pulando, dançando, e disseram: o que é isso? Por que o rei está assim? Até tentaram censurar a Davi, mas Davi, ele estava extravasando a sua alegria, seu júbilo, porque houve realmente aquela morte, parou a trajetória, a arca ficou por 3 meses com Obed-edom, mas depois chegou a Jerusalém em grande festa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Espírito Santo possa nos dar vitória e êxito em tudo, e que possamos ser abençoados e felizes, porque nós precisamos ter cuidado com a arca da aliança, com a arca do Senhor. Deus abençoe, que o Espírito de Deus possa fortalecer a cada um de nós. Deus abençoe grandemente, nós vamos agradecer em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, pela palavra de Deus aos nossos corações, por meditarmos na tua palavra e sabermos, Senhor, que a tua presença é muito importante para nós. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco, que nós possamos dizer assim: Senhor, muito obrigado por tua presença. Glorificamos o teu nome porque tu estás sempre presente, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado. Deus, nós somos gratos a ti por tudo, pela tua presença, pela tua bondade, pela tua fidelidade sempre, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te louvamos e te agradecemos agora e sempre. Amém. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém.